Olá, amados. Hoje a gente conta milagre. Sim, quero eu relatar algo extraordinário que Deus fez na minha vida. E eu gostaria de ler a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 29, está escrito: Porque tu, Senhor, és a minha candeia, o Senhor clareia as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Versículos 31 e 32. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Versículos 33 e 34. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, e faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Aleluia. Nós queremos falar sobre você está marcada e vai morrer. Sim. Eu morava na cidade de Deus, favela Cidade de Deus, na cidade do Rio de Janeiro. E uma pessoa criou uma cisma comigo na favela, uma pessoa que se dizia crente. No ano de 96, o ano que nós chegamos lá, houve uma grande enchente no mês de fevereiro e morreu muita gente, muita gente. Só na favela morreram mais de 60 pessoas. Mas na cidade inteira do Rio de Janeiro foi um grande noticiário, foi uma grande enchente, um grande vendaval que houve. Mas Deus é tão misericordioso que não houve notícias de nenhum crente, não morreu um crente, porque Deus cuida. Mas o que aconteceu é que com essa enchente muitas casas foram levadas e na favela mesmo muita gente ficou desabrigada. E várias igrejas, inclusive a que nós fazíamos parte, pegou as pessoas desabrigadas e colocou nos seus departamentos. E entre as pessoas que estavam desabrigadas foi esta jovem senhora com 2 crianças. E ela pegou uma cisma comigo, eu trabalhava com a mocidade. E ela pegou uma cisma, ela frequentava a igreja. E ela passou a me menosprezar. Até que um dia ela chegou para mim e disse: você está marcada. Eu conheço fulano e fulano, e disse o nome das pessoas lá de dentro das facções, dentro da favela. E eu já falei com eles e eles vão matar você. Eu fiquei tão assustada na hora, eu fiquei tão paralisada que eu não tive o que dizer para ela. E eu guardei aquilo comigo. E os dias foram passando, foram passando. Uma certa noite eu fui a uma vigília e lá Deus usou um instrumento e disse: existem pessoas que andam te procurando. Olham para a imagem, olham para ti, mas eu não deixo elas te reconhecerem pela imagem. E eu percebi que era o cuidar de Deus. Mas isso foi criando em mim um medo tão grande. Quem é que não tem medo de morrer? E eu vinha do Nordeste, morando numa capital, dentro de uma favela, onde as facções é quem dominam. E quando alguém é jurado de morte dentro de uma favela, por uma facção, você acaba morrendo. Questão de tempo. Mas o Senhor, como diz a palavra de Deus aqui, o Senhor é quem ilumina as nossas trevas. O Senhor é quem nos faz ultrapassar muralhas. E um dia eu disse: Senhor, eu vou dar um basta nessa situação. Ou resolve, Senhor, ou resolve logo. Naquele dia eu fui trabalhar, era uma sexta-feira. E eu trabalhava na Barra da Tijuca. E eu fui para trabalhar, cheguei lá, eu não tomei café com o pessoal do trabalho. Chegou a hora do almoço, o almoço chegou e eu também não almocei. E a minha colega, que também era evangélica, perguntou se estava tudo bem. Eu disse: tá. E naquele dia a gente saía mais cedo, saía às 17h15 da tarde, porque era sexta-feira. E naquele dia eu fiz um propósito: eu só vou comer depois que Deus falar comigo. E eu peguei um ônibus. E diferente de todos os dias da minha rotina, eu peguei um ônibus para uma outra favela, chamada Garden Azul, que ficava próximo aonde eu morava, em Jacarepaguá. E eu cheguei na favela por volta das 18 e pouco da tarde, ia dar quase 19 horas, estava escurecendo. O que aconteceu, amados, é que eu desci lá neste local. E quando eu entrei, estava sendo o momento em que eles estavam distribuindo. A droga tinha chegado e eles estavam distribuindo. E era muita gente, as pessoas viciadas iam aos pontos para poder comprar, né, para alimentar o vício. E eu me lembro que quando eu ia entrando, a pessoa me viu toda bem vestida, de bolsa, e perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu disse: não, eu estou indo na casa de uma irmã, porque na verdade eu queria percorrer a favela para entrar na casa de uma irmã, para que ela orasse por mim. Porque eu tinha dito para Deus que eu só ia comer depois que Deus falasse comigo. E eu havia sentido de Deus de ir na casa dessa irmã, era uma casa de oração. Na garagem da casa dela se fazia propósitos de oração.
E aí o rapaz disse, poxa, tenha cuidado, porque esse horário é perigoso. Mas mesmo assim eles me deram acesso e eu entrei. Quando eu cheguei lá, ofegante, porque era distante, eu me lembro que quando a irmã me viu, que eu bati no portão, que a irmã me viu, ela perguntou, como você chegou aqui nesse horário? Eu disse, eu vim caminhando, porque os ônibus não entram lá nessa favela. A gente ficava na entrada e tinha que entrar a pé. Ela disse, nesse horário? Eu digo, sim. Se sua mãe sabe? Eu digo, ninguém sabe. Aí ela foi abrindo o portão e ela viu que eu estava nervosa e ela disse assim, o que você veio fazer? Eu só disse assim para ela, eu vim aqui porque Deus vai dizer o que eu estou passando. E já fui caída de joelhos na garagem da casa dela. E aquela irmã começou a orar por mim. Enquanto isso, o filho dela estava lá dentro. E ele ouviu. E quando ele saiu, ele já saiu falando mistério, colocando a mão sobre a minha cabeça, eu estava de joelho. E ele disse, Senhor, eu te agradeço, porque ontem houve um culto aqui, e o missionário tal estava presente, e ele disse que hoje viria alguém jurado de morte, e vinha para receber vida, para receber oração. E disse até o aspecto, e aqui está a jovem, comprimento do cabelo, ele foi falando as características, as minhas características, e como eu estava vestida. Quanto mais ele orava e falava o mistério e dizia isso, mais eu sentia a presença de Deus. E aquela irmã me tomou pelos braços, me levantou, me abraçou e disse, Deus está te dando livramento. E foi algo sobrenatural e eu saí dali confiada. Isso era uma sexta-feira, quando deu sábado pela manhã. A pessoa que havia me jurado de morte bateu na porta da minha casa e eu fui abrir o portão. E na hora que eu abri o portão, aquela pessoa caiu de joelhos na minha frente, agarrou as minhas pernas e disse, me perdoa, me perdoa. E eu levantei a pessoa, fiquei preocupada, olhei para um lado e para o outro, com medo de ter alguém, de ser alguma cilada. E ela disse assim, ontem à noite o Senhor se revelou para mim e disse que eu havia tocado na menina dos olhos dele, que eu havia tocado em você porque eu te ameacei de morte. E ela disse, e o Senhor ainda me falou que se eu não viesse te pedir perdão e retirasse a queixa contra você, o Senhor iria tocar nas minhas filhas. E eu quero te pedir perdão. E ela me pediu perdão, amados. E nós oramos juntos. E eu me lembro que dias depois foi o dia da criança. Como ela tinha 2 crianças e ela morava na igreja, que ainda não tinha conseguido casa devido à enchente que havia acontecido, eu me lembro que eu comprei presentes no shopping, levei para as filhas dela e nós ficamos amigas e ela virou intercessora da minha vida, do meu ministério. Eu quero dizer para você que Deus guarda, que Deus protege, que Deus é contigo, que se o Senhor te mandar para um lugar, Ele se responsabiliza pela tua vida, que se o Senhor disse que vai cuidar de ti, Ele cuida. E a morte pode até chegar, pode até querer te alcançar, o inimigo pode até querer te destruir, mas o Senhor é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Ei, edifica a tua vida com este testemunho, edifica outras vidas compartilhando esse testemunho e que Deus possa te abençoar mais e mais em nome de Jesus. Amém.